Você já sentiu que algo anda estranho com a natureza ultimamente? Mudanças que parecem estar revelando segredos que ninguém esperava? Há registros de imagens que mostram até mesmo um enorme cubo no céu, de anomalias bizarras nos céus até a própria Terra, expelindo coisas que deveriam permanecer escondidas. Vídeos assim estão deixando muitas pessoas perturbadas. Um dos casos mais intrigantes é o de um homem que voltava para casa à noite e presenciou algo que parecia saído de um filme de ficção científica. O céu estava dividido perfeitamente ao meio, de um lado totalmente escuro, do outro brilhante, como se fosse iluminado pelo sol. Não era pôr do sol, pois a linha de divisão era afiada demais. Alguns brincaram dizendo que a equipe do simulador do céu esqueceu de apertar os botões certos. Outros suspeitaram de algum experimento solar que teria dado errado. Seja o que for, não é todo dia que se vê o céu rachado em duas metades. Outro vídeo mostra algo ainda mais estranho. Um prédio parecia liberar relâmpagos, como uma tempestade natural, mas a energia era sugada por um estranho poste luminoso. O autor dizia ter filmado aquilo em uma ilha remota. As especulações dispararam. Alguns acreditaram que era a energia limpa e gratuita que Nikola Tesla sonhou antes de ser silenciado. Outros sugeriram que a tecnologia foi aperfeiçoada e mantida longe do público. Quanto mais se investiga, mais enigmático fica. Também foi registrado no meio de um deserto árido um poço borbulhante de líquido preto e espesso. Ele fervia e se movia como se estivesse prestes a explodir. As teorias foram de gosma negra a petróleo emergindo do subsolo, passando até por algo venenoso, mas ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva para esse fenômeno incomum. Em várias cidades, postes de luz solar começaram a soltar fumaça, com os painéis solares no topo pegando fogo após superaquecer. Não foi um caso isolado, aconteceu em diferentes regiões. A explicação mais comum foi má qualidade nos materiais, mas alguns levantaram a possibilidade de estar relacionado à polêmica teoria do simulador do Sol. Coincidência ou conexão? No fim de 2024, um fazendeiro revisava as câmeras de segurança e se deparou com algo inexplicável. 2 discos luminosos pairando no céu noturno. Um deles desceu de repente e parecia pousar no celeiro, mas imediatamente ricocheteou e desapareceu na escuridão. Muitos acreditaram ser UFOs e alguns sugeriram que poderia ter ficado sem energia, recuperado o controle e sumido de vez. Outro relato curioso veio de um homem que saiu de casa durante a madrugada para respirar ar fresco. Ao olhar para as montanhas, viu um enorme anel vermelho brilhando no céu, parecido com aquelas luzes circulares de LED. Alguns pensaram em portal, outros em fenômeno raro da atmosfera. A teoria mais ousada dizia que talvez fosse o Sol desligado, prova de que vivemos em uma simulação. Em uma pequena cidade, moradores saíram às ruas assustados com uma nuvem gigantesca de tom alaranjado avermelhado que parecia muito mais com uma nave do que com uma formação natural. A nuvem pairava baixa, como se tivesse um propósito. Muitos descreveram a sensação de estarem diante de uma invasão alienígena. E por fim, um dos casos mais polêmicos, uma esfera misteriosa que ficou conhecida como Bugasfera. Teria caído na Colômbia após colidir com cabos de alta tensão. Testemunhas dizem que, assim que tocou o chão, cientistas chegaram rapidamente ao local. O objeto era frio ao toque, tinha inscrições estranhas e não se parecia com nada que já tivesse sido estudado antes. Isso levantou a dúvida. Seria apenas uma criação humana engenhosa ou algo realmente extraterrestre? O caso foi até apresentado em uma coletiva no México, com análises preliminares feitas por pesquisadores. Esses registros, todos tão enigmáticos quanto perturbadores, continuam sem respostas definitivas, mas despertam cada vez mais a sensação de que o nosso mundo pode estar mostrando sinais de mistérios que ainda não compreendemos. O véu do cubo. Uma cena desconcertante ocorreu em plena tarde, quando uma mulher dirigia por uma estrada e avistou algo completamente fora do comum. Uma sombra em forma de cubo pairava sobre as nuvens. Nuvens com formatos geométricos já são raras, mas esta parecia diferente. Muitos se perguntaram, seria uma nave cúbica camuflada, escondida à vista de todos, protegida pelo manto das nuvens?
Alguns acreditaram que sim, chamando-a de OVNI em forma de cubo. Outros especularam que poderia fazer parte de programas secretos de modificação climática ou até mesmo de um tipo de nuvem simulada que ainda desconhecemos. Mas uma coisa ficou clara: aquilo estava longe de ser normal. O disco do Báltico. No Mar Báltico, uma câmera instalada em um barco registrou algo impressionante: um objeto massivo cortando a água em velocidade absurda. Não foi apenas rápido, foi rápido demais para qualquer tecnologia humana conhecida. Ao desacelerar o vídeo, o formato parecia o de um disco, embora não perfeitamente definido. O mistério aumentou, já que nenhum equipamento humano conhecido é capaz de atravessar o mar aberto dessa forma, sem deixar rastros. Para muitos era prova de uma nave extraterrestre. Outros hesitaram em afirmar, mas reconheceram que aquilo não se comportava como nada já criado pelo homem. Voo invisível. Outro vídeo misterioso mostrou trilhas grossas de fumaça atravessando um céu limpo. O estranho: não havia fonte visível para aquelas marcas. Algo se movia em velocidade impressionante, mas desaparecia antes que pudesse ser localizado. A internet explodiu em teorias. Uns diziam que era uma aeronave militar com tecnologia de camuflagem que deixou escapar rastros de fumaça sem querer. Outros acreditavam ser parte de experimentos secretos destinados a permanecer ocultos. A verdade, até agora, permanece oculta atrás daquele rastro inexplicável. Feixe azul. Uma filmagem reacendeu especulações sobre o misterioso projeto Blue Beam. O vídeo mostrava uma luz azul brilhante iluminando o horizonte durante a noite, cortando a escuridão como se fosse um feixe alienígena. As nuvens ao redor ganhavam um brilho profundo e perturbador. As autoridades disseram tratar-se apenas da explosão de um transformador, mas muitos não aceitaram a explicação, alegando que era um disfarce conveniente. Houve até quem sugerisse que poderia ser um teste de portal que deu errado. Independentemente da origem, a cena deixou todos inquietos. Mistério elétrico. Em 2020, durante um dia chuvoso, um homem caminhava pelos trilhos de trem quando testemunhou algo incrível. Uma esfera azul elétrica surgiu rolando sobre os trilhos. O objeto faiscava e soltava descargas de energia como se fosse feito de pura eletricidade. Sem parar, cruzou os trilhos e desapareceu na floresta próxima, deixando o homem atônito. Ninguém conseguiu explicar exatamente o fenômeno. Para alguns, era um raro efeito natural. Para outros, um tipo de sonda alienígena enviada secretamente para mapear a região. O intruso nas nuvens. Na Tailândia, um morador de Chiang Mai filmou um objeto negro escondido parcialmente entre as nuvens. A parte visível não lembrava nenhum avião ou aeronave conhecida. Seu formato era estranho, sua presença perturbadora, e parecia se camuflar perfeitamente entre as nuvens, como se não quisesse ser notado. Alguns juraram ser um OVNI. Outros sugeriram tecnologia militar secreta. Um dispositivo de camuflagem que falhou, ou até mesmo uma máquina de semeadura de nuvens relacionada às enchentes recentes. Os céticos, por sua vez, se apressaram em chamá-lo de simples balão meteorológico. A cidade no céu. Muitas imagens estranhas já foram projetadas nas nuvens, mas esta superou todas. Um vídeo mostrava o contorno inconfundível de prédios inteiros flutuando no céu, incluindo uma torre imensa. Detalhado demais para ser apenas uma ilusão de ótica, não acha? Alguns internautas acreditaram que aquilo era um vislumbre de uma realidade oculta, uma verdadeira cidade suspensa nos céus. Havia até quem dissesse que seria o lar das elites do mundo, observando-nos de cima enquanto vivemos, sem perceber, dentro de um grande experimento. A chuva de fogo do céu. Por fim, um vídeo parecia tirado diretamente de um filme apocalíptico. De longe, parecia apenas uma nuvem despejando água sobre a terra. Mas, olhando mais de perto, não era água. O que caía iluminava o solo em chamas ou o fazia brilhar de forma sobrenatural. Definitivamente, não era algo comum. Muitos se convenceram de que era uma espaçonave alienígena testando algo na Terra. Os céticos, porém, descartaram como farsa. E, sinceramente, talvez seja melhor torcer para que eles estejam certos.
É impossível não ligar esses acontecimentos misteriosos a algo ainda maior, sinais que talvez anunciem um tempo de mudanças profundas. Muitos acreditam que cada fenômeno inexplicável pode ser um aviso, um lembrete de que o fim dos tempos pode estar mais próximo do que imaginamos. E para aqueles que têm fé, tudo isso também pode ser um sinal da volta de Cristo, que virá no momento inesperado, como está escrito. Essas manifestações, sejam no céu ou na terra, nos convidam a refletir sobre a nossa vida, nossas escolhas e sobre o que realmente tem valor. Afinal, se o fim se aproxima, estamos prontos? Estamos vivendo como deveríamos? Se essa reflexão mexeu com você, deixe o seu like e compartilhe. Às vezes, a mensagem que parece um simples mistério pode ser, na verdade, um chamado para despertar.